Oi, tudo bem com vocês? Você já se julgou alguma vez improvável para assumir uma posição? Pois então, vamos falar hoje sobre Esther, uma mulher improvável na sua época, mas que foi uma grande mulher. Meu nome é Maristela Barcelos, esposa, mãe, professora, mulher cristã. E neste canal nós falamos sobre vida. Se é uma coisa que nós podemos afirmar é que nunca deve ter passado pela cabeça de Esther que ela se tornaria rainha. Pois muito bem, foi o que aconteceu com esta mulher. Esther era órfã e ela foi criada por Mordecai. Houve uma situação em que o rei estava lá dando um banquete, uma festa, e que ele mandou chamar a sua esposa, a rainha Vasti. Só que ela se negou a ir na presença do rei, o que o deixou muito bravo, furioso. E acontece então que ela até foi destituída do seu posto. E aí foi proposto para ele para que se fizesse um desfile com as moças, com as beldades do reino, da época, do lugar. E estas moças, elas ficavam durante muito tempo. A Bíblia nos afirma que era praticamente um ano no spa da beleza, se aprontando para o grande dia do desfile, onde o rei então escolheria a nova rainha. Pois muito bem. Mordecai, então, leva Esther para que ela também seja uma candidata a essa posição. E ela obedece, mas ele a orienta para que ela não fale a sua origem. E ela obedece. Nessa situação, nós vemos a importância de termos mentores na vida da gente, Pessoas que nos orientem, pessoas que nos deem dicas de como nos portar, como falarmos, de como agirmos. Muito importante isto. E Esther, então, obedece ao comando, à instrução de Mordecai. Nesta época, então, o povo de Israel, o povo judeu, estava exilado, porque Israel havia sido destruída. Durante essa espera, esse espaço de tempo, Mordecai um dia ouve a conversa de dois homens, dois servos do rei. Eles estavam indignados com alguma situação que havia acontecido e eles estão planejando, então, matar o rei Assuero. Mordecai, ouvindo, faz com que Esther fique sabendo dessa situação e Esther, então, diga ao rei, porque então agora ela já havia sido escolhida, como rainha, como esposa do rei. Então ela tinha o dever de contar ao seu marido o que ela havia ficado sabendo através de seu primo Mordecai. O rei então manda averiguar a situação e fica comprovado, o fato, a verdade. E esses funcionários, então estes servos, são punidos. Bem, Mordecai fez uma boa ação. Fica a dica aqui para nós, Sempre que nós soubermos de algo errado, a nossa consciência, ela deve nos levar a agir de maneira certa. Quando nós nos calamos diante, de alguma injustiça, nós podemos até daqui a pouco carregar a culpa, de alguma coisa. Nossa, eu poderia ter feito e não fiz. Fica um exemplo aqui deste homem para as nossas vidas. O rei, ele tinha um servo, um funcionário, Amã, que era um grande homem, um grande funcionário dele, um servo dele, e que inclusive foi promovido. Mas Amã, ele tinha um quesinho, ele não gostava do povo judeu. E Mordecai sabia disto. Mordecai tinha até resistência, quando Amã passava, sobre as ordens que Amã dava. E aconteceu, num determinado momento, que Amã planejou matar os judeus. Mordecai fica sabendo disto. E fica tremendamente preocupado, porque afinal de contas, a ordem, o desejo de Amã era matar todos os judeus. Ele então manda algumas pessoas, alguns funcionários, dizerem a Esther
né, o que estava para acontecer. Amã, ele diz ao rei que tem um povo na província que desobedece às ordens do rei. Ele, digamos assim, se torna um especialista em fazer intrigas. Intrigas não é de hoje, é de muito tempo que o ser humano é perito em fazer intrigas. Mordecai, então, pede a Ester que intervenha junto ao rei, para que essa situação arquitetada por Amã não se concretize. Só que naquela época, mesmo em se tratando da esposa, o rei ele só falava com alguém se ele houvesse chamado. As pessoas não poderiam ter acesso a ele sem que ele tivesse dado a ordem para que comparecessem na presença dele. Era até uma situação de correr risco de morte. E Ester fica pensando então, em como agir. E ela manda então um recado para Mordecai. Ela diz o seguinte, no capítulo 4 e no versículo 16. Vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam nada durante 3 dias, nem de dia nem de noite. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei. Ainda que seja contra a lei, se eu tiver de morrer, morrerei. Ela sabia da responsabilidade dela com o seu povo. Afinal de contas, ela havia chegado à posição de rainha. Vemos nessa situação a mão de Deus agindo. Me parece que não foi coincidência. Ester se tornou rainha para que ela pudesse intervir pelo povo judeu na presença do rei. E nós vemos aqui nessa atitude de Ester, uma atitude de uma mulher de Deus, que sabe que ela deve então interceder, que ela deve entrar numa atitude até de sacrifício, de jejum, de oração, de intercessão. Isto é maravilhoso. Quando nós estamos passando por uma situação dessa forma, e quando nós podemos, às vezes não é somente a nossa vida, mas nós temos alguém do nosso convívio que está sim precisando de ajuda, nós, como pessoas, como homens e mulheres de Deus, devemos sim intervir, orar, falar e, se pudermos de alguma maneira prática ajudar, devemos ajudar. Passado o tempo, então, dos 3 dias, ela se veste com as suas vestimentas reais e vai para o pátio, onde o rei haveria. E realmente isso acontece. Enquanto Ester está no pátio, o rei olha, e a vê e a enxerga. E pede então que a chamem. E ela tem então nesse momento a permissão para chegar na presença do rei. O sacrifício de Ester valeu a pena. A compaixão pelo povo foi algo que moveu o coração de Deus. E isto fez com que o rei também fosse tocado. Nós temos, também um homem, Jesus Cristo, que se sacrificou por nós. Ele não tinha culpa alguma, não tinha pecado nenhum, mas por amor a nós, ele se sacrificou. E Ester, então, quando ela chega na presença do rei, ela pede que ele e o seu alto servo, o Amã, comparecessem a um banquete que ela faria, que ela daria. Ela estava pensando um jeito, de atrair a atenção, de preparar o ambiente para conversar com o rei. Amã fica até todo orgulhoso, porque afinal de contas ele foi convidado para um banquete, oferecido pela rainha. Só que nós sabemos que Amã, ele está planejando a morte dos judeus, inclusive com requintes de crueldade. Passado ali aquele momento, o banquete seria em um outro dia, o rei não consegue dormir
e vai olhar uns livros de registros de feitos, né, do seu reinado. Quando ele se depara com o relato lá de Mordecai, que o livrou da morte, né? E ele pergunta para um outro servo o que tinha sido feito de honra com a vida de Mordecai. E fica sabendo que não houve nenhuma espécie de honra, de um agradecimento, né, público, pelo que ele tinha feito pela vida do rei. E é exatamente neste momento que Amã está vindo pedir permissão para o rei para seguir com o seu plano de matar os judeus. Só que, o rei pergunta para Amã neste momento o que ele acha que deveria ser feito com alguém, né, que prestou um grande serviço ao rei. Amã, pensando que se tratava da pessoa dele, faz uma lista de honrarias. Nossa, coloca assim coisas, né, que realmente fossem colocar a pessoa numa grande evidência, achando que tudo aquilo seria para ele. Só que, para surpresa dele, o rei diz então que é para ele buscar Mordecai e para fazer para Mordecai tudo aquilo que ele, o Amã, havia listado. Olha só, gente, que loucura! Realmente, quando Deus age, quando Deus entra no negócio, né? Coisas maravilhosas acontecem. E então, Amã precisou fazer a Mordecai tudo aquilo que ele pensou que era para ele. No outro dia, então, foi o banquete, né, oferecido pela rainha Esther para o rei e para Amã. Nesse banquete, né, Esther relata toda a angústia que o seu povo está passando. E ela também, né, porque afinal de contas ela pertencia ao povo judeu. E o rei pergunta então quem é que está fazendo toda essa maldade com o povo. E é neste momento, então, né, que Esther olha para Amã e diz, né, que todo esse plano de matar os judeus tinha sido executado por Amã. Imagina o desespero deste homem na frente da rainha e na frente do rei. Acontece o quê? Inclusive, Amã tinha mandado construir uma forca, porque ele planejava enforcar Mordecai. Só que o rei muda a ordem, né? O rei acaba mandando fazer essa execução contra Amã, na própria forca que ele havia mandado construir. Gente, com Deus não se brinca. Todo plano maldoso acabou virando contra ele mesmo. Em Salmos 34, versículo 19, diz o seguinte: o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. E é assim, quando um homem, uma mulher decide seguir a Deus, decide andar com Cristo, ele vai sim passar por dificuldades. A Bíblia é muito clara. A Bíblia nos diz que no mundo nós teremos aflições. Porém, Deus cuida do seu povo. Deus cuida dos seus filhos. E Ele não permite, né, que coisas horríveis aconteçam. Tudo o que acontece aos filhos de Deus acontecem com permissão de Deus. Esther era uma mulher improvável, uma mulher do povo comum, mas que acabou se tornando rainha. Esther chegou a essa posição e ela teve, né, então, a direção de interceder, de proclamar um jejum do povo para que o livramento chegasse. Ela se mostrou realmente uma serva de Deus fiel, temente a Deus. Ela alcançou favor diante do rei e alcançou favor diante de Deus.
Sempre que você puder fazer alguma coisa por alguém, faça. Isto agrada o coração de Deus. Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo.